João, capítulo 11, do verso 47 até o verso 57. Diz assim a palavra de Deus: Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não mandava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Nós já oramos junto com as crianças, pedindo a iluminação de Deus sobre todos nós, neste momento de exposição da palavra de Deus. E eu quero olhar então com você esse texto nessa noite, sobre o seguinte tema: este homem precisa morrer. Este homem precisa morrer. Essa é uma declaração que se dá no meio dessa conversa. É necessário matá-lo. E eles estão se referindo a Jesus. Este homem precisa morrer. Nós cantamos o último cântico de como tem aumentado aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra o ungido do Senhor. E o salmista mostra isso lá no Salmo 3, na pessoa de Davi, mas naturalmente apontando para o grande ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. E Jesus, durante o seu ministério, também teve vários opositores, mas ele poderia cantar tranquilamente o Salmo 3, dizendo: como tem crescido o número dos meus opositores, nesse episódio aqui, neste episódio que está próximo da última Páscoa, que ele vai celebrar e que ele mesmo será a oferta nesta Páscoa. E de fato é um momento de grande oposição. Embora eles já tivessem pensado quanto a isso, agora um concílio reunido toma decisão: é preciso parar este homem, é preciso matá-lo. E nós então iremos olhar nessa noite para este fato: este homem precisa morrer. E nós o veremos dentro das duas perspectivas que há. A perspectiva de uma decisão oriunda de um concílio, e a partir da perspectiva de um decreto dado pelo próprio Deus. Naturalmente que nós iremos esbarrar num dos temas da teologia bem controverso e muito difícil às vezes das pessoas compreenderem, que é a ideia da soberania de Deus e a responsabilidade humana. E esse binômio está presente em várias coisas, o tempo todo. Deus é soberano, mas nós não somos um robô, e nós não estamos isentos da nossa responsabilidade diante das decisões que tomamos, mesmo cientes de que nós não temos como, nós não somos capazes de invalidar o decreto de Deus. E o decreto de Deus não é simplesmente um mero conhecimento prévio de Deus, como se Deus tivesse visto lá na frente o que iria acontecer, então por isso ele escreveu antes. Não, o decreto de Deus é a vontade de Deus.
Mas Deus em nenhum momento violenta a criatura, a liberdade da criatura. Ao contrário, Deus a inclui no seu decreto. Alguns tentam ilustrar isso com a ideia de uma moeda. Você tem a moeda, mas só existe a moeda se tiver cara e coroa. São dois lados da mesma moeda. Essa doutrina da soberania deve ser vista sempre nessa perspectiva, de uma soberania e a responsabilidade humana. E a doutrina da responsabilidade humana também tem que ser vista olhando para o outro lado da moeda da soberania de Deus. Do contrário, você tornará um homem autônomo, ou você tornará um homem meramente um ser sem responsabilidade por aquilo que ele faz. E aqui você tem isso. Este homem precisa morrer. Na perspectiva dos homens. E este homem precisa morrer na perspectiva de Deus. Jesus precisava morrer. E os homens têm um interesse espúrio com isso. E Deus tem um interesse santo com isso. E essas coisas se conciliam na cruz do Calvário. E isso traz repercussões para mim e para você. Então nós iremos ver, primeiro, esta é uma decisão de um concílio covarde, que teme os homens e por isso não veem a glória de Deus sendo manifestada. Eu sei que a frase é grande, então você pode resumir-a dessa forma. Esta é uma decisão de um concílio covarde. E aí eu vou mostrar que é uma decisão de um concílio covarde, porque teme os homens, e com isso eles ficam cegos para com a glória que Deus está manifestando diante dos olhos dele. E aliás, irmãos, eu e você, todas as vezes que nós tememos os homens, nós ficamos cegos para com aquilo que Deus está fazendo. Ou o nosso olhar é focado em Deus, ou o nosso olhar é focado nos homens. E perceba aqui como que esse concílio se reúne por causa de uma convocação. Olha lá o capítulo 11. Olha o verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus, vamos juntos? Convocaram o sinédrio. Só um minuto. O sinédrio era o maior órgão administrativo do povo judeu naquele momento da história. O povo judeu não tem um rei naquele momento, não tem um descendente de Davi reinando, como teve outrora, porque eles tinham sido levados para o exílio, e desde então nunca teve um rei, descendência de Davi reinando, sempre tinha uma potência dominando sobre eles, cobrando imposto deles, e permitia que o povo judeu se organizasse religiosamente, através dos seus concílios. E aí então tinha o concílio chamado Sinédrio, que reunia os fariseus, que reunia os saduceus, naturalmente que não todos os fariseus, nem todos os saduceus, mas um grupo deles, provavelmente inspirado lá naquela ideia de Moisés e os 70 líderes. Então você tinha essa reunião máxima, e aí você tinha os escribas presentes, os saduceus, os fariseus, você tinha os idosos experientes. Era um concílio assim, top de linha. Era o momento mais importante da nação judaica. Eram os homens, teoricamente, mais qualificados para tomar decisões. E eles estão reunidos para deliberarem sobre Jesus Cristo. Jesus ainda não tinha sido preso, mas Jesus tinha feito muitos milagres. E perceba que essa é a conversa que se dá. Olha lá o verso 47. Vamos juntos? Disseram, vamos juntos? Que estamos... Perceba que essa informação, o que é que nós estamos fazendo? Este homem opera muitos sinais. Se dá porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, que foi o sermão de domingo passado, o capítulo 11, gerou duas reações. Aliás, em ambiente polarizado, sempre gera reações diferentes o mesmo fato. E antagônicos até. Jesus ressuscita um homem que estava morto, sepultado há 4 dias. Olha o verso 45. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara.
E nós já sabíamos que os fariseus estavam querendo pegar Jesus. E eles correm lá e contam. Então a ressurreição de Lázaro gerou, num ambiente polarizado, duas reações. Uns creem e outros correm para denunciá-lo aos fariseus, aos saduceus, e eles precisam reunir o sinédrio e dizer: este homem está indo longe demais. Aliás, pensa você, eles veem Lázaro andando, um homem que estava 4 dias sepultado. Não tem como negar que aquele homem tinha feito um grande milagre entre eles. E essa é a ideia deles aqui, os sinais que ele está fazendo. E você lembra que João tem 7 sinais. Você vê Jesus transformando água em vinho, a cura do filho do oficial real, a cura do homem que estava paralítico há 38 anos, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus acalmando uma tempestade ao andar sobre as águas, Jesus curando um cego de nascença, e por fim Jesus ressuscitando Lázaro. 7 grandes milagres. E esses homens estão diante dos sinais. E o que é um sinal? O sinal aponta para alguma coisa. O sinal apontava para que o fato de que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele era o Messias anunciado. No Isaías, você vê milagres dizendo do que o Messias faria. E na lista dos milagres de Jesus está lá esses milagres pré-anunciados. Então eles estão expostos, o sinédrio, estão expostos a uma prova forte de que aquele homem é o Messias. Ninguém fez o que Jesus tinha feito. E eles têm os sinais diante deles. Mas eles vão ficar cegos, porque eles vão olhar para si e para o temor dos homens. E vão optar por decidir, não considerando se eles estão diante do cumprimento das profecias. Eles vão decidir o que é conveniente em tal situação. E olha que eles vão debater as dificuldades que Jesus poderia gerar entre eles na concepção deles. Olha o verso 48. Olha a preocupação deles. Vamos juntos? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Só um minuto, ele está dizendo, se nós não fizermos nada, todos vão crer nele. Mas não deveriam crer mesmo no Messias? Por que não pode crer no Messias? Por que o concílio, aqueles que ele condena, estão preocupados de que o povo vão seguir alguém que fez 7 grandes milagres? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Olha mais, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E eles disseram assim, sabe o que vai acontecer? Os romanos, que eram quem de fato dominava sobre toda aquela região, mas a forma de dominação romana deixava que autoridades locais governassem, desde que não gerasse nenhuma revolução. Ele está dizendo, e aí daqui a pouco os romanos vão olhar e vão vir aqui e vão tomar o nosso lugar. Eles vão nos tirar deste posto do sinédrio. Nós somos pessoas confiadas pelo governo romano, reconhecidos por eles. Talvez eles vão tomar o nosso lugar, se referisse também ao próprio templo, porque tinha tido lá no período interbíblico um momento em que houve uma revolução, uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus, e o templo foi inclusive destruído, naquele contexto histórico. E essa é a preocupação deles, o status quo vai ser abalado. Percebe a preocupação deles? E se Roma tomar partido contra nós? O ponto é que não faz sentido essas preocupações. Jesus nunca foi um revolucionário social. Quando chegaram para Jesus e perguntaram assim, é justo pagar tributo a César? E na tentativa de colocar Jesus exatamente contra Roma, Jesus pega a moeda e diz, de quem é essa esfinge? De quem é essa imagem? E eles dizem, de César. Então Jesus responde, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus em nenhum momento diz que eles não deveriam pagar tributos a Roma.
Quando a multidão veio tanto quanto que afoitos, querendo tornar Jesus um rei político, Jesus se recusou a isso. Ele não se revelou como um rei político, ao contrário, ele vai para um monte e fica sozinho. Irmãos, eles não estão trabalhando com fatos, eles estão trabalhando com temor de homens. Eles estão desconsiderando os fatos, e alguém já disse que os fatos são aquelas questões brutas, teimosas, que insistem mesmo diante das narrativas contrárias a eles. E o fato está lá. A única coisa que esse homem pode ser acusado é de fazer milagres, de curar pessoas enfermas, de restaurar quem estava há 38 anos sem andar, de dar vista, olhos, fazer enxergar aquele que nunca tinha enxergado, de tirar da sepultura aquele que estava morto. Um homem desse merece morrer? Óbvio que não. E perceba que eles estão cegos para a glória de Deus, temendo os homens, e com isso eles desconsideram várias coisas. Eles estão plenamente confiados no poder político, mais do que no poder de Deus, para manter a nação. Se Jesus é o Messias, se Jesus deu os sinais de que Ele é o Messias, se Roma se revoltasse contra, Deus já tinha desbarotado o Egito. Deus já tinha sacudido a potência na época que Deus tira o povo do Egito. Deus já tinha na história tirado o povo do exílio da Babilônia. E esses homens conhecem isso. Eles são escribas, eles são fariseus. Eles têm conhecimento da Torá suficiente para dizer: o Senhor se levanta, quem se levantar contra o ungido do Senhor, Deus o destruirá, como nós cantamos no Salmo 3. Mas esses homens desconsideram a confiança em Deus por temer os homens e temer o que os homens podem fazer com eles. Irmãos, Caifás vai apresentar uma decisão pragmática para resolver isso. Olha a resposta de Caifás. Então esse é o drama do concílio reunido, do sinédrio. Caifás, porém, estou lendo o verso 49, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano. Então você tinha os sacerdotes, e você tinha o sumo sacerdote que era escolhido, e naquele ano o sumo sacerdote era esse homem chamado Caifás, a principal liderança religiosa do povo. E olha a palavra dele. Advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Vamos juntos? Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Então ele está dizendo: se nós temos que escolher, se há risco de Roma fazer alguma coisa, que pereça um homem. Esse homem tem culpa? Para Caifás isso não importa. Ele precisa perecer, porque isso vai resolver a questão. É melhor que um se perca do que a nação toda. E às vezes a gente, diante de algumas decisões que temos que tomar, às vezes a gente tem uma mentalidade pragmática, e a gente acha que só existe essa solução, quando não é assim. Se esse homem é o Messias, a nação não vai perecer. Mas eles preferem fazer aquilo que talvez alguém diria é o mal menor. E isso que ele vai fazer. O ponto é, qual mandamento que Caifás está quebrando? Naturalmente quebrando vários, né? Mas claramente, ao tratar dessa questão, ele está quebrando um mandamento claro na lei de Moisés, que ele deveria defender, que o sinédrio deveria exatamente julgar os casos a partir da lei. O mandamento de não matarás. E ele não está nem aí, que o mandamento vai ser quebrado. Porque nós não podemos perder o nosso posto, porque a nação não pode ficar em risco, porque Roma não pode ser descontrariada.
talvez eu e você fazemos isso, não em um grande concílio, porque talvez nós não participamos de grandes concílios, mas nas decisões dentro da nossa casa, nas decisões no nosso ambiente de trabalho. E aí a gente começa a temer as consequências de ser fiel ao Senhor, e aí a gente começa então a tomar uma decisão que seja mais fácil, uma decisão que vai preservar o status quo nosso, que não vai fazer danos a nós, e aí a gente então toma. Às vezes a gente faz isso até na escolha da palavra que nós vamos usar, quando a gente está conversando com alguém. Naturalmente, eu não estou dizendo que a gente não tem que ser sábio nas palavras, mas a motivação nunca deve ser o temor dos homens, mais do que a glória de Deus. O curioso, irmãos, que tudo isso vai rodando dentro de um sinédrio, um campo das pessoas mais teoricamente qualificadas. Chega-se próximo a uma das festas mais importantes do povo, a festa mais importante. Olha o verso 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus. O que foi a Páscoa, senão a libertação do povo de uma dominação estrangeira, da libertação do Egito. E eles estão ignorando isso. Perceba que por ser Páscoa, próximo à Páscoa, judeus saíam de todo lugar para ir até Jerusalém, onde deveria celebrar a Páscoa. E nesse ato eles iam em busca da purificação. E eles foram lá para serem purificados, porque eles precisavam ser purificados para participarem da Páscoa. Olha o verso 56. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, para que se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Percebe o cinismo? Eles estão no templo, estão dizendo: Jesus vem ou não vem para a festa? Porque todo judeu deveria ir, e Jesus tinha ido no Evangelho de João, ele foi nas outras 2 Páscoas anteriores a esta. E eles estão dizendo: ele vem ou não vem? Mas ele vem ou não vem para quê? Para que eles pudessem correr e contar para os fariseus, e com isso serem recompensados. Não importa que seja Páscoa, este homem precisa morrer. Essa é a perspectiva humana, é uma perspectiva bem cínica, bem interesseira, bem pensando em si próprio, e tudo isso cega os olhos para aquilo que Deus está fazendo diante de nós. Quando você lê, você diz: como pode eles não verem o Messias? É porque eles estão muito preocupados com eles mesmos, muito preocupados com o que os outros dizem deles. Eu e você corremos esse mesmo risco. Se nós vivemos preocupados com os outros, nós não vemos aquilo que Deus está fazendo diante de nós. E nós precisamos ser impactados com a glória de Deus, com a glória de Cristo, para que nós possamos ser transformados, quebrantados com esta glória. Talvez você precise sair daqui ciente de que há um risco de temer os homens mais do que temer a Deus. Isso vai tornar você cego para as coisas que Deus está fazendo diante de você. Então essa é a parte humana da responsabilidade dos homens. Esse sinédrio não é inocente. Eles fazem parte daqueles que Pedro diz: vós matastes o autor da vida. Mas a segunda lição que eu quero que nós vejamos, e última lição, é: este é o homem que precisa morrer, é o plano de um Deus soberano, que culminará em redenção. Olha agora para o João capítulo 11 de novo. Olha que coisa extraordinária nessa frase de Caifás. Olha o versículo de número 49 em diante.
Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Vamos juntos agora? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Perceba que João, que viveu esses episódios, estava próximo de Jesus, quando Jesus teve que ficar mais distante de Jerusalém, porque eles querem matar ele. João, quando escreve isso aqui, Jesus já tinha sido morto, Jesus tinha sido ressuscitado, e João está escrevendo e dizendo: quando Caifás disse aquilo, convém que um homem morra, e não que a nação toda pereça, o Espírito falou profetizando através dele, porque várias vezes tinha a profecia de que o Messias seria rejeitado, morto, como nós lemos Isaías 53 nessa noite. Irmãos, Caifás não tem essa ideia, tá? Caifás não fala isso dizendo: porque eu entendi a obra da substituição de Jesus. Não, Caifás fala isso porque é a decisão mais prática a se tomar, mais fácil. Mata um homem. Mas essa era a soberania de Deus por detrás desse evento. E o grande ponto aqui é essa ideia de substituição. No decreto de Deus era necessário que um homem morresse, para que os outros todos pudessem ser salvos. Todos os eleitos de Deus pudessem ser salvos. Era necessário que um homem morresse. Não podia ser um anjo, não poderia ser um animal, não poderia ser uma planta. Tinha que ser alguém da natureza humana. Porque com a queda de Adão, um representante humano trouxe o pecado sobre toda a descendência humana. E cada um que faz parte da raça humana, ele carrega consigo a culpa de Adão. Ele carrega consigo a consequência da desobediência de Adão. E não só de Adão. Ele mesmo vem acumulando pecados e mais pecados desde então. E Deus precisava ter um homem perfeito que pudesse morrer em favor de todos os que mereciam morrer. Todos mereciam cair sobre eles a ira. Mas aqueles que Deus desde antemão amou, Deus vai retirar de sobre eles a ira e cair sobre um só homem. Mas esse homem precisava ser perfeito. Porque um homem como Davi, ao passar por isso, estaria passando pelos seus próprios pecados. Um homem como Abraão, ao passar por isso, estaria passando pelos seus próprios pecados. E desde a queda de Adão, nunca tinha nascido um homem sem pecado. O próprio Deus se encarna no ventre de Maria, nasce preservado de qualquer contaminação pecaminosa da raça humana, e assume a nossa natureza humana. E o texto está dizendo: é necessário que um homem morresse. E foi um homem que morreu na cruz do Calvário. Um homem que era Deus. Ou melhor, um Deus que se fez homem. Sem a morte de Jesus, eu e você iríamos perecer. E não só perecer fisicamente, nós pereceríamos eternamente. Sofreríamos a ira de Deus para todo sempre. Era necessário que um homem morresse. Pedro lidou com esses dilemas. Em Atos 3, que nós lemos, Pedro disse exatamente isso. Pedro diz: vós matastes, mas vocês cumpriram o desígnio de Deus. Deus, desde a eternidade, Deus decretou que fosse assim. E daí, queridos, nós podemos
perceber que era necessário que fosse próximo à Páscoa. Então eles lá esperando na proximidade da Páscoa, será que ele vem? E ele vai. Ele vai sabendo que será morto. Ele vai porque ele veio para ser morto na Páscoa. Porque a Páscoa é só uma sombra. Na Páscoa do Antigo Testamento, um animal foi morto, para que o povo pudesse ser liberto do Egito, sem que o primogênito do povo de Israel fosse morto. Porque o primogênito do próprio Deus seria morto anos depois. Era próximo à Páscoa, quando os homens resolveram matar. Mas bem antes da Páscoa, Deus havia decretado matar um homem, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas Deus não vai deixar esse homem morto. 3 dias depois, Deus ressuscita esse homem, e ele está vivo. E ele faz aquilo que nós não podíamos fazer, mediar a relação nossa com Deus, porque ele é o mediador perfeito. Saiba você que eu e você vivemos ainda, sempre no binômio, soberania de Deus e responsabilidade humana. E não é assim, é soberania ou é, pastor, responsabilidade? Às vezes a gente gosta de usar a expressão ou. Soberania ou responsabilidade, como se fosse uma coisa ou outra, quando na verdade você deveria colocar algo que aí seria o e aditivo, juntando as partes. É assim, é soberania de Deus e responsabilidade humana. O que é, pastor? Tudo. Tudo é soberania de Deus e tudo é responsabilidade humana. Nada acontece sem que Deus o decreta. E Deus cobra a responsabilidade daqueles que executam, porque eles deveriam executar pela motivação correta. Caifás não diz, é necessário que o homem morra, porque há profecias disso. É necessário que um descendente da mulher esmague a cabeça da serpente, mas ele tem que ser ferido. Não é esse o argumento de Caifás. É simplesmente porque essa solução vai nos manter no poder. Queridos, diante disso tudo que nós vimos, dessas 2 grandes lições, este homem precisa morrer. Esta é uma decisão de um concílio covarde, que teme homens, e por isso não vê a glória de Deus sendo manifestada. Segunda lição que nós vimos, este homem precisa morrer. Segunda lição, este é o plano de um Deus soberano, que culminará em redenção graciosa. Olha o versículo de número 52. A morte de Jesus não seria apenas pelos judeus, mas olha o verso de número 52. E não somente pela nação, vamos juntos? Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Reunir num só lugar, que é em Cristo Jesus, todos os filhos de Deus que andavam dispersos, sejam dentre os judeus, seja dentre os gentios, todos os que precisavam de redenção, que tinham havido sido escolhidos pelo Pai, Deus o colocou num só corpo, e por causa da morte de Cristo, nós fomos resgatados. É um plano grandioso, que transpunha inclusive a própria nação de Israel, que além daquele momento temporal da história, nós estamos falando de coisas de mais de 2000 anos atrás, mas que os efeitos continuam até hoje. A morte de Cristo foi um fato histórico, mas cujo efeito se dá por todo o tempo. Nós vemos o efeito da morte de Cristo ter se dado. Era necessário que um homem morresse. Como você reage à sua responsabilidade nas decisões que você tem? Quais critérios você usa ao tomar uma decisão? Um critério errado é você dizer assim, vou tomar qualquer decisão. No final das contas, vai ser feita a vontade de Deus. Essa é uma tentativa de lavar as mãos e nunca dá certo. O critério para você tomar qualquer decisão na sua vida
O que Deus diz sobre isso? Qual é o mandamento de Deus quanto a isso? O que Deus faz do resultado disso, depende a Ele, a soberania dEle. E Deus faz coisas maravilhosas de gente que quebra mandamentos. Mas a ordem de Deus nunca é quebrar mandamentos. Eu e você somos chamados à responsabilidade de agir dentro da vontade revelada de Jesus, de Deus na sua palavra. Você tem agido assim? Ou você tem ficado muito preocupado com a decisão que você toma? E o que as pessoas vão pensar de mim? Melhor você preocupar, o que Deus vai pensar de mim nessa decisão que eu estou tomando? Quando nós levarmos isso em consideração, naturalmente que a decisão vai fazer duas coisas: glorificar a Deus e vai abençoar o próximo. Porque a vontade de Deus envolve isso: amar a Deus e amar o próximo. Mas se você inverter a ordem, você vai tomar decisões trágicas. A responsabilidade é sua, não transfira a ninguém. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja é como Deus é soberano. Da decisão mais espúria, mais feia, mais insensata, Deus trouxe a maior glória da história. Nada pode impedir o agir de Deus. Você pode viver a sua vida tranquilo. As decisões dos outros não vão acabar com você. As decisões dos governantes não vão invalidar o projeto de Deus para você. As decisões dos seus inimigos não invalidam o projeto de Deus para você. Da coisa mais feia, Deus transforma em coisa mais gloriosa. E essas coisas estão conectadas. Quando você crê na soberania de Deus, você para de temer os homens. Você para de querer popularidade acima de fidelidade. Você descansa naquele que governa a história. É necessário que este homem morra, e ele vai morrer. Nesse momento, só tomar a decisão. Ele está um tanto quanto que oculto aos olhos dele, mas aos poucos ele vai aparecer, e ele será morto. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque era necessário que o teu filho morresse. Essa decisão era a única que poderia redimir seres humanos. O teu próprio filho orou dizendo: Pai, se há outro caminho, que seja feito, mas que não seja feita a tua vontade, ó Deus. E essa oração do teu filho mostra para nós que não havia outro plano, não havia outro projeto, não tinha outro meio da nação escolhida do Senhor, do povo redimido do Senhor, ser salvo, senão a remissão pelo sangue do Cordeiro. Por isso, ó Deus, nós agradecemos, porque o teu Pai, o teu Filho, aceitou o teu projeto de planejar a nossa redenção através da morte dele. Obrigado, ó Deus, porque na eternidade essa decisão foi tomada. No conselho trinitário, decidiram nos resgatar. E obrigado, ó Deus, porque nós somos alvos deste amor incondicional do Senhor sobre nós. Mas Deus, nos dê coragem de não temermos os homens, em glorificar a Ti mais do que aos homens. E que ao glorificar a Ti, nós possamos sempre ser sábios nesse processo. Oramos, ó Deus, intercedendo por menos temores de homens e mais temor do Senhor sobre o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.